deixa ele dar o sinal. Pronto, gravando, tá? Estamos com José da Penha, Benício, Sandra e Amanda, e vamos começar. Vamos lá. Me conte a história aí. Isso. Márcia, nós iniciamos... Tá cortando. Nós iniciamos as aulas remotas em abril. No mês de abril, certo? Na última semana, foi um plano construído com os gestores, com os diretores das escolas e o Conselho de Educação. Nós construímos a proposta, passamos para os diretores, eles debateram, e depois foi para o Conselho de Educação. É uma proposta que ela trata da elaboração de kits de atividades para 15 dias. Então, a cada 15 dias, a gente estaria distribuindo kits de atividades e realizando orientações com os alunos. Impresso, e os professores iriam orientar os alunos no horário de aula, através do WhatsApp, de como resolver as atividades, passando o conteúdo. Então, essa metodologia, esse plano, aí, assim, ele vem sendo renovado. O acesso, deixa eu te interromper, Benício. O acesso à internet para estudantes dessas 10 escolas, como é que ele está sendo aí na sua cidade? Disponibilizam do acesso à internet e os alunos não têm uma cobertura de 100% do acesso à internet, é enviado juntamente com o kit um roteiro de estudo. Esse roteiro de estudo é preparado pelo professor para que o aluno possa desenvolver as atividades dentro de 15 dias, essas atividades em 15 dias. Os alunos que têm acesso à internet são orientados pelo WhatsApp, por telefone, por mensagem de texto. E as escolas ficam tentando controlar essas orientações. Por exemplo, 3 horas à tarde, durante o horário de aula. Então, há esse diálogo. Os professores sentam e ficam orientando os alunos durante aquele momento de aula, certo? As atividades, por uma orientação do Conselho de Educação, as atividades não têm voltado para a escola, mas os professores entram em contato com os pais, com a família, com o próprio aluno, para ver como é que está o desenvolvimento, como é que está a resolução dessas atividades. Aí agora nós estamos para realizar a terceira versão desse plano, porque a gente tem uma data limite. Por exemplo, o segundo plano, o segundo cronograma, ele vai até agora o dia 29. Então, quando chegar o dia 29, a gente apresenta uma nova proposta. E agora... Certo. Me diga uma coisa, vocês não optaram por não fazer o recesso igual à rede estadual? Não, é como... E nós estamos até sendo cobrados... Mas não começaram. Estadual. Tá, porque a rede estadual começou ontem. Não. Não? Isso. Foi. E a gente, talvez, após o dia 29. Ah, tá. Na semana que vem. É porque, Márcia, as nossas aulas porque a gente não quer... o Estado. Certo, entendi. Entendi. E a gente também não quer quebrar o plano. Nós planejamos até o dia 29, então não queremos cortar. Vamos cumprir, né? Isso. Não, faz sentido, faz todo sentido. Aí a nossa dúvida, porque assim, nós estamos sendo cobrados pelos professores no sentido de a gente está fazendo atividades relativas ao primeiro bimestre, quando é que termina o primeiro bimestre? E a gente só pode lançar essas novas propostas quando a gente tiver uma noção sobre como calcular essas aulas, sobre como organizar esses períodos. Certo.
E isso vocês não, vocês foram mandando, mas não calcularam, é isso? Por dia proposto no plano, levando em consideração o trabalho do professor, diálogo com o aluno. Evolução das atividades. Eu acho que a Fabiana pegou. Eu acho que 4 horas é muito tempo para o aluno ficar, mas assim, depende muito de cada atividade, né? Por exemplo, se você dá uma orientação pelo WhatsApp, aí depois da orientação o aluno vai fazer uma pesquisa, depois da pesquisa ele vai responder um exercício, depois de responder exercício ele vai escrever um texto, ele vai fazer um desenho, aí sim, cada professor, junto com o coordenador da escola, precisa fazer é explicar o porquê desta carga horária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Espera só um pouquinho, vou abrir aqui. Vou abrir um arquivo para vocês, que a gente tem orientado de forma bem simples. Vou compartilhar minha tela com vocês. Benício, a sua tela, para mim, está congelada. Você está me ouvindo? Tá? Então tá bom. É porque a internet aí não deve estar te ajudando muito, né? Faça o seguinte... Estou ouvindo, sim. Tá. Faça o seguinte, deixe sua câmera com aquele tracinho fechada, porque a câmera, ela consome muito da internet. Você dá só um cliquezinho pronto, exatamente. Certo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo um arquivo em Word, né? Isso. Um arquivo simples. Aqui eu vou lhe dar alguns exemplos que eu fui construindo esse arquivo conforme as pessoas foram me mandando, perguntando se dava certo, e a gente percebeu que daria. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo é de uma professora do primeiro ano, que ela contou uma história para as crianças, ela fez um pequeno vídeo no celular, e ela contou uma história para as crianças. E depois, ela pediu às crianças que fizessem um desenho relativo à questão da história. É uma professora do primeiro ano. Então, qual foi a conta que ela fez? Que eu acho que é isso que vocês precisam fazer, retroativamente, no caso de abril para cá, né? Cada atividade tem uma tabelinha simples como essa. Eu até mando para você, viu, Benício, esse arquivo, que aí você pode pensar com os professores. Assim, o que a professora pensou? Certo. 15 minutos foi o tempo do vídeo dela. Ela contar a história e ela explicar a tarefa. E ela, como é uma professora de experiência, ela teve uma base, ela tem uma base, todo professor tem. E em torno de 45 minutos, os alunos vão se preparar, pegar o lápis, o estojo, o papel, vão fazer o desenho, vão pintar, e aí, neste caso, essa escola, ela fica na sede, perto da prefeitura, tem uma boa internet, os pais tiraram uma foto do desenho e mandaram para o WhatsApp, para o grupo do WhatsApp da própria professora. Então, o que a professora fez? Ela pegou o desenho da Ana Maria, ó. Veja que é uma foto normal, tá vendo? Ó? Ela só fez diminuir um pouquinho e botou o nome da menina, Ana Maria. Aí, Fabiana, tá aqui o desenho dela. Aqui tem o desenho de Débora. Aqui tem o desenho de Beatriz. Entendeu? De Flávio. Certo. Então, ela fez o registro, fez uma tabelinha simples. Então, no dia 4 de maio, o primeiro ano B já tem 1 hora contada. Certo? Vamos ver o segundo exemplo. No segundo exemplo, já é um 6º ano. Nesse caso aqui, a atividade foi mais complexa. Aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho para facilitar para vocês.
Essa atividade aqui foi mais complexa. Por quê? É um 6º ano, e aí a professora Carmen, ela passou um desafio para os alunos fazerem uma paródia de música contando a história do coronavírus. Então, ela calculou que o aluno vai passar em torno de 120 minutos, ou seja, 2 horas fazendo isso. Por quê? Primeiro, ele vai ter que fazer uma pesquisa sobre o coronavírus. Depois, ele vai escolher uma música que ele goste. Depois, ele vai fazer os versos para encaixar na música. Ele vai fazer a história do corona em versos. Né? Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Aí, quer dizer, o aluno vai ter um grande trabalho para chegar ao produto final, que é ele próprio fazer um filminho cantando a música. Entenderam? Consequentemente, uma duração a mais da atividade. Porque, assim, a orientação da professora foi 5 minutos. Foi rapidinho. O trabalho do aluno é que foi maior. Foi a pesquisa do vírus, foi fazer os versos, foi cantar e aí filmar. Aí, o que essa professora fez? Ela criou um canal para ela no YouTube, que é uma coisa super fácil de fazer, e pela tua idade você sabe fazer, eu tenho certeza. É muito fácil. E se você não souber, você entra lá no YouTube e digita assim, como fazer um canal no YouTube. Vai aparecer um monte de filminho te ensinando. Mas eu acho que eu até tenho. Se alguns de vocês já devem até ter também. Eu, por exemplo, o canal no YouTube era uma coisa que eu não imaginava que eu teria. E hoje... Eu desenrolo muito na área de informática, de internet e tal. Mas, assim, canal do YouTube, para mim, era uma coisa muito, tipo, redes sociais, artistas, cantores, né? Mas, por causa desse momento, eu tenho uma necessidade de ter um canal. Por exemplo, eu estou gravando a nossa reunião. Para que você receba o link dessa reunião, eu vou ter que levar ele para o meu canal do YouTube, para eu mandar para você o link. Entendeu? Pro WhatsApp. Aí eu mando o link do YouTube e você distribui aí. Assiste de novo, passa para sua secretária. Então, assim, eu fiz isso por quê? Porque eu adaptei uma coisa que eu achava que era mais fútil para uma coisa extremamente pedagógica e didática. Que foi o que a professora Carmen fez. Ela fez o canal do YouTube dela para quê? Para abrigar todos os filminhos que os alunos dela faz. Porque quando esse filme vem pelo WhatsApp e fica solto, você às vezes perde, né? E no nosso caso, nós temos que ter uma organização, porque nós somos professores, né? E a outra coisa também é assim, ela faz o link todinho, sobe para o canal dela, mas ela não deixa público. Ela deixa só para ela, para uso dela. E aí, por que a gente está fazendo toda essa coisa de organização? Primeiro, organização tem que ter cara de professor, né? O professor tem que ser um profissional extremamente organizado. Depois, nós vamos contar essa carga horária depois, quando a gente fizer o calendário. Quando você... essas 1 hora da professora Gessilene, 2 horas da professora Carmen, cada ano tem sua carga horária contabilizada. E aí o coordenador vai ter que ter muita habilidade de perceber isso, para quando for feito o calendário, ele dizer, o calendário de José da Penha, se a gente não tivesse feito nada, absolutamente nada, a gente acabaria lá em agosto. Mentira, em abril, eu já fiz essa conta, a gente acabaria em abril. Mas a gente fez. E cada atividade durou 3 horas. Então, assim, cada atividade por ano, né? Primeiro ano, 3 horas, 3 horas, 3 horas. Então, você vai contando isso,
E aí você, lá no calendário, você vai de trás para frente, né? Abril, 30 de abril, 25 de abril, 20 de abril, 15 de abril, você vem voltando. Você vai subtraindo essa carga horária. Para que termine o mais cedo possível, e não no final de abril. Tá? Então, essa é uma forma de registrar atividade em filme. Mas veja que a professora, ela teve todo um trabalho de mandar fazer atividade e ela calculou o que o aluno ia fazer. Uhum. Aqui é um professor do 5º ano, professor Roberto. Ele passou uma atividade provavelmente parecida com as que vocês estão passando aí, ó. Ele passou uma atividade impressa, estão vendo, ó? Ele passou uma atividadezinha impressa. O aluno respondeu, ó, tá vendo o bichinho respondendo? Coisa linda. Eu sou professora apaixonada ainda, viu? Não vou desapaixonar, não. Deus me livre. Aí esse professor é muito meticuloso, o que ele fez? Ele tira uma foto da atividade e tira uma foto da criança. Então, o registro dele está bem completinho. E aí ele fez a mesma tabelinha, ó. 5º ano A, dia 4 de maio, responder as atividades do livro de ciência da página 43. Então, ele calculou que os alunos vão passar 60 minutos. Então, o 5º ano já tem 1 hora contabilizada. Percebe? Eu acho que é só isso que está faltando para vocês se sentirem seguros. Agora, quem vai fazer isso, Benício? Amanda e Sandra. Oi. Quem vai fazer isso é o coordenador da escola. A gente está fazendo também é o coordenador e não o professor? Espera aí, deixa eu explicar a você. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, estamos nos vendo. Olha, quem vai fazer o cálculo por atividade, dizer se são 60 minutos, se são 120, se é 1h30 e tal, é o professor. Mas na hora de organizar, é o coordenador. Por quê? Porque o coordenador vai pegar os arquivos do 1º ano, os arquivos do 2º, os arquivos do 3º e vai fazendo isso. E é importante o coordenador fazer isso, por quê? Porque ele, de repente, ele olha assim, ó, o 1º ano já tem 100 horas, 50 horas feitas, e o 3º ano tem 10. Então, qual é o papel do coordenador? Professora do 3º ano. A senhora só tem 10 horas. Precisa fazer mais atividades e desenvolver outras coisas. Márcia. Por quê? Porque quando for fazer o calendário, esse vai ser o calendário mais louco da nossa vida, né? Porque você deve ter professores que estão fazendo muita coisa e tem professor que não está fazendo quase nada. Né? Então, esse quase nada, vai esticar o calendário para frente. Ô, Márcia. Oi. Márcia, a gente está fazendo também um registro bem parecido. Você quer mostrar, Sandra, ou eu mostro? Pode mostrar, sabe como é, né? Mostre, Benício. Deixa só aqui tirar a dúvida. Só um minuto. Márcia, eu tenho uma dúvida quanto a isso aí que você demonstrou, né? Que uma turma tem um total de horas aulas e a outra tem um outro total muito diferente. Menos. No caso, como é que vai ficar no final, quando for contabilizar e refazer esse calendário dessa escola? Não tem que haver uma unificação para cada escola de carga horária? Precisa. Aí, primeira coisa, imediatamente, a partir de hoje, esse coordenador dessa escola, ele já tem que fazer esse levantamento. Ele já tem que fazer esse levantamento para saber quem são os professores que estão mais atrasados, digamos assim. Não use essa palavra, não é porque eu não achei outra. Né? Que precisam desenvolver mais atividades, né? Que avançaram. Avançar mais, pronto. Quais são os professores que precisam avançar? Né? Não precisa nem comparar, porque você só fez 10 e fulana fez 20, não.
olha, professor, eu fiz um levantamento e diante da nossa realidade, que começamos em abril, o senhor fez apenas 10 horas. É importante fazer, tá? Vocês conseguem fazer isso através das devolutivas também. As devolutivas vocês não estão recebendo para não ter contato, não ter tanto contato, não pegar papel, papapá. Mas é importante que a criança em casa guarde todo esse material para, na volta às aulas, o professor receber. Por que que o professor precisa receber? Porque isso é a prova que ele fez. É a história dos 75%. Você precisa comprovar que fez. Você não pode só dizer, né? A sua palavra só. Não dá. Porque a palavra não comprova a aprendizagem, não comprova desenvolvimento, é só palavra. Então, assim, você precisa comprovar. Aí, assim, a sua turma, digamos, Amanda, que sua turma tenha 20 alunos. Aí, até o primeiro dia de aula da volta, você recebeu devolutiva de 15 alunos. Tá faltando 5, não tá? Você tem 20 alunos, só recebeu 15, 5 alunos não trouxeram nada, não devolveram nada. Voltou às aulas, cobre. Cobre. Sabe por que vocês vão cobrar? Porque vocês não são professores de 75%. Vocês são professores de 100% da turma. Então, todo mundo tem que fazer. Mesmo que entregue depois, mas tem que fazer. Tá? E uma coisa que hoje saiu, ainda não li, porque eu estava justamente preparando algumas coisas para vocês, inclusive o memorial de gestão, mas eu vou ler, a Undime Nacional, ela já publicou uma orientação sobre a volta às aulas. Né? Eu não li ainda, não. Eu estava vendo ontem. Eu tive um problema com o celular, e aí eu peguei nele hoje. Eu só peguei ele hoje, então eu estou meio atrasada nisso, mas daqui a pouco eu ajeito. Eu vou atrás das minhas horas. Tá? Então, assim, se a gente vai voltar, a gente tem que ter protocolos de volta. A gente vai precisar fazer esse protocolo de volta. E uma das coisas do protocolo de voltas é cobrar essas atividades. A outra coisa que vai fazer parte do protocolo de volta é a continuação das atividades remotas. As atividades remotas, elas não vieram só para a pandemia, elas vieram para ficar. Elas vieram para sempre. Essa aprendizagem que a gente está tendo agora, ela está sendo uma oportunidade nova para nós, enquanto educadores. Isso é muito... E isso, a palavra de ordem para nós da educação é reinvenção. Né? Tem professores que são mais resistentes a fazer isso, e eu digo muito, gente, nós somos professores de 2020. Eu não sou mais professora de 2019, nem de 18, nem de 2000, nem de 99. Eu sou uma professora do ano de 2020. Esta sou eu. Verdade. E é engraçado assim, quando eu digo isso, alguns professores... É mesmo, né? É verdade. Se chocam, parece que... Oi, alô? Gente, eu sou professor do ano de 2020. Ah, mas quando eu fiz concurso, eu não tinha que dar aula à distância. Sim, mas quando você fez concurso, também não tinha pandemia. Também não tinha como... Alguns professores, quando fizeram concurso, não tinha nem computador. Não existia celular. Não existia smartphone.
Era só o quadro, negro. giz e saliva. Quadro, giz e saliva, só. Márcia, eu vou tentar mostrar aqui como a gente tem registrado as nossas atividades. É bem parecido, mas deixa eu ver. Do modelo que você nos apresentou. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão usando o Google Meet também? É muito fácil, Sim. né? Estamos. O Google Sala de Aula, o Google Classroom também? Tentaram já usar o Google Sala de Aula? Ainda não. Pois tente. Incentive. Ainda não, mas talvez vamos fazer agora. Mas já implantamos os professores. o curso. Vocês estão conseguindo Ainda ver? não. Né, Maxon, para os professores. Ótimo. Está sendo ofertado um curso para os professores do... Pronto, agora para o Google vai Meet. aparecer agora, Benício. Conseguindo? Sim. Tá ok. Deixa eu botar os óculos para ficar mais pertinho. Então, a escola... Aí é um exemplo, a turma, de uma realidade... o período... É uma escola do campo. Essa professora, ela é professora do 1º ao 5º, é? Na mesma turma. É uma heroína. Do 1º ao 5º. É uma heroína. 1º ao 5º. É o professor. É uma guerreira. É o professor. Que e eu assim, mais numa respeito no mundo é o professor de uma sala. Afe Maria, como deve ser. Ai, que coisa também. Caprichosa. Tira o meu chapéu. Aqui ela registrou as atividades. Olha que coisa linda. Tô vendo. Ela bota o nome dos alunos do lado. Tudinho. Aí ela faz isso durante essa atividade aqui é uma atividade que ela pôde fazer para os 5 anos, né? São algumas, mas já a atividade do dia 28 já é com crianças, para os menorzinhos. Porque ela tenta equiparar, né? Então ela vai organizando. Bom. Aqui ela está com a vogal, depois pintar, aí já bota uma pesquisa, ou bota uma leitura. Mas ela tem revisão, pesquisa. Ela é caprichosa, viu? Diga a ela que eu mandei uma salva de palmas. Muito caprichosa, moço. Aqui ela coloca o nome de alunos que teve um desenvolvimento satisfatório. Aí ela diz quem ela não está conseguindo. Olha que legal. Foi a atividade. Não tive como acompanhar Gabriel. Isso, Gabriel e Mariana, porque eles não têm aparelho celular. E embaixo, ela vai arquivando o material. Deixa eu ver. Isso. Aí embaixo deve ser o quê? As fotos? Ela vai justificando. Isso. Aí embaixo são as fotos, que vão comprovando. Ainda assina, bota a assinatura do coordenador. Né? Isso. Deixa eu ler. E aqui são as fotos que ela vai anexando. Olha que coisa linda. Ave Maria, ainda bota coração. Oh, meu Deus, que coisa linda. É uma apaixonada como a gente. Sou mesmo. Sou babona. Oh, mãozinha. Uma coisa assim que eu também valorizo muito, Benício, eu acho que vocês têm que tirar o chapéu também para esses pais. Esses pais que estão transformando suas casas, transformando suas vidas, para ajudar os filhos a fazer. Eu aposto que deve ter tido alguma coisa de festa junina, eles fizeram. Eu acho que esses pais estão se desdobrando também, para que as crianças tenham... Uma hora que manda uma foto dessa, isso é capricho. Mesmo com toda... Oh, meu Deus, plantando, olha...
E aí, a maioria dos nossos pais plantando são analfabetos, então, assim, uma ação de guerra que a gente está fazendo. E eles não estão desistindo. Sabe? Outro dia eu vi uma foto, eu quase choro de pena do menino, mas ele estava se divertindo. Fizeram uma festa junina em casa, o pai, a mãe e o menino, né? Aí o bichinho fazendo a dança das cadeiras, sabe? Sozinho, rodando, parecia um peru rodando em volta da cadeira, mas morrendo de dar risada, e sentou-se na cadeira. Aí depois a mãe e o pai foram brincar com a laranja, né? Fazer a dancinha da laranja na testa. Eu acho isso muito valioso, muito, muito valioso. Então, se vocês puderem fazer uma live, assim, faz, para valorizar isso, para mostrar o quanto eles são importantes nesse momento. É legal. Olha, não tenho o que dizer desse relatório, não. Não tenho. Perfeito. Caprichosa demais essa professora. É mais de 20. Mais de 30. Parabéns. A gente da secretaria que vai organizando, aqui no caso, Sandra e Amanda, quem vai organizando esses arquivos, de acordo com o período. Pronto. E assim está sendo. Aí eu pergunto a vocês, vocês estão conseguindo colocar no Conviva? Vocês estão conseguindo colocar no Conviva? Estamos preparando tudo agora. Nós vamos inserir agora. Tá. Tem dúvidas em relação ao Conviva? Tem dúvidas de como usar o Conviva? Até o momento, não. A gente já tinha utilizado para a questão do PPP, né? Pronto. Então, já está craque. O trabalho com os PPP. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Só que dessa vez, o plano de ação é por escola, né? Escola tal, plano de atividade remota. Verdade. Né? E na pastinha anexo, colocar a devolutiva do professor. Faz o plano da escola e põe as devolutivas do professor. Aí, vocês que estão mexendo, só tentem organizar da melhor forma que você entenda. Ou por data, ou por professor, ou por escola. Aí é muito do que vocês acham importante. Né? De como você gosta de enxergar o tipo de arquivo. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês 4 exemplos e vocês me trouxeram um quarto lindíssimo, que é o jeito de vocês trabalharem. Então, assim, não tem uma receita pronta, mas tem a regra que tem que fazer. Então, a gente viu aí o planejamento da professora, o número de alunos que fizeram, que ela botou a listinha dos alunos dela, e a comprovação. Eu só não vi, pronto, que eu acho que é isso que faltou, viu, Benício? A carga horária. O cálculo... Tem, ela botou a atividade... Tem abaixo da data. Então, eu não vi, eu estava tão interessada em ver o resto que eu não vi. Pronto, então... que a coordenação dessa escola... Essa escola deve ser só equipe, né? Ela é sozinha. É a secretaria que acompanha, são essas duas meninas que acompanham a escola do campo, né? Então, o que você tem que fazer? Somar. Você vai ter que somar, vocês duas vão somar. Dia a dia. Desde abril até chegar. A orientação nacional, estadual e acabou sendo a da Undime. Que nós, enquanto município e tal, a gente pode oferecer até 120 horas. 160 horas. 160 horas remotas. Uma pessoa como essa professora aí, a Francisca, né? Francisca Márcia, minha xará, ela deve estar perto das 160. Mas isso não quer dizer... Completa próximo mês. Isso não quer dizer que ela vai parar. Vocês vão fazer o recesso, né? Agora, então dá uma paradinha. Isso. Mas assim, se chegar em 160, ela vai parar? Não. Claro que não. O que a gente orienta é assim, continue fazendo. Você pode até fazer menos, fazer 1 hora por dia, tá? Mas continue fazendo. Porque no final das contas, o que a gente quer é manter
o vínculo da escola com as crianças. Porque a gente não pode perder esses alunos. E os alunos não podem perder o vínculo com a escola. Eles precisam sentir que estão numa escola, só que a escola de 2020 é também uma escola virtual. Mas a escola existe, a escola continua existindo. A escola não é só parede. A escola é uma ideia muito maior, muito mais ampla. E cabe a nós, professores, passarmos essa ideia para os nossos alunos, que a escola continua existindo. A aula continua existindo. Ô, Márcia. Oi. Nós podemos, né, enquanto secretaria, propor às escolas, assim, a unificação dessa carga horária, por exemplo, cada escola trabalhar 2 horas diárias para unificar, para facilitar na hora de montar o calendário escolar? Com certeza. Pode sim. Eu até aconselharia 1 hora e meia. Ótimo. Tá? Por quê? Deixa eu te explicar. As crianças não têm celular. O celular é da mãe, do pai, ou só de um dos dois. A maioria dessas mães e pais trabalham. E muitos estão trabalhando. Quem trabalha em agricultura está trabalhando. Quem trabalha em farmácia, na área de saúde, mercadinho, essas pessoas estão trabalhando. Então, o celular só chega em casa de tardezinha. Né? Esse celular só vai chegar em casa de tardezinha. Ele fica com o adulto, né? Então, assim, o correto é o professor usar o celular por 10, 15 minutos no máximo. No máximo, não há necessidade de passar 1 hora, não precisa. O legal é assim, é o comando, né? Dizer que está com saudade, dizer que essa atividade vai ser bacana, vai ser legal, tarará, e que eles façam. Pronto. Aí, a criança em casa, ela vai criar as estratégias para fazer a atividade. Mas nada muito longo, porque uma coisa que a gente ainda tem muita dificuldade é de fazer a transposição do presencial para a distância. O tempo é diferente. O tempo presencial é muito diferente do tempo à distância. Você observe vocês três. Vocês têm um celular, usam o WhatsApp. Se alguém mandar um áudio para vocês de 8 minutos, dá ou não dá preguiça de ouvir? Não tem que aguente. Mas você, professor, diga aí, você, professor, na sala de aula. Já se identificou, Márcia. Pois é. Se eu mandar um vídeo para vocês de mais de 5 minutos, dá uma preguiça de assistir. Assim, imagine as crianças. Então, assim, o professor, ele não é youtuber. Ele não é youtuber, ele não é Whindersson, nem Tiririca, Tirulipa, esses povos, não. Não. Nem Giovanna Eubank, esse povo que é desenrolado na arte dos youtubers. Mesmo assim, até por causa disso, eu andei assistindo algumas coisas, e eu notei que esses programinhas que eles fazem na internet são bem curtinhos. Não é, por exemplo, como um programa de televisão. O que vai para a internet é bem pequenininho. São 5, 10 minutos, acabou a sua história. Então, é essa leitura que a gente está amadurecendo e entendendo que esses tempos são diferentes. O tempo de ficar no celular, o tempo de ficar na frente de uma tela, ele é diferente. E a criança, ela se distrai. Então, se ela estiver olhando o celular, ficar 8, 9, 10 minutos, aí ela começa a se distrair. Então, não adianta. É melhor uma boa orientação de 3 minutos do que uma longa aula e enfadonha de 30. Digo a vocês que é melhor.
É porque nós ainda somos Márcia, muito... Oi. É verdade. Como é que a gente pode construir uma proposta de avaliação? Assim, se é que a gente pode. A gente pode atribuir uma Avaliação para avaliação? contar. Para contar? Sim, Não. sim. Não, Não. a orientação nacional é que a gente não faça. Uhum. A gente não faça. A avaliação deverá ser feita na volta. E primeiro, uma avaliação diagnóstica, né? No primeiro mês, fazer atividades que o professor sabe que são avaliativas, mas muito mais diagnósticas, mas não para contar ponto. Porque com esse diagnóstico ele vai ver, preciso reforçar aqui, isso aqui ficou aprendido, isso aqui precisa melhorar. Aí ele vai fazer o planejamento dele a partir do que ele coletou, e aí vocês vão refazer os bimestres. Aí sim. Vocês vão refazer os bimestres. Mas, porque assim, de todo modo, por exemplo, essas fotos que a professora colocou aí, ela está avaliando. Ela está avaliando, ela está vendo quem fez, quem não fez, que dificuldade teve. Na hora que ela diz, eu não consegui falar com Mariana e o menino, ela já sabe. Ela já sabe que com essas duas crianças ela vai ter um trabalhinho maior. Ela já está avaliando. Né? E aí, assim, essas duas criaturinhas agora, como é que vai fazer? Eles recebem o material impresso, pelo menos? Então, pronto. Então, na volta, ela vai conseguir ver se eles fizeram. Agora, assim, cada professor... Se eles fizeram. Na volta, eles vão trazer, né? Sempre orientar para trazer. E aí, ela vai ter que fazer toda uma organização desse material, ver quem não fez, o que deixou de fazer, como fez, né? Isso aí vai ter que ser feito. O que mais? O que mais posso ajudar? Márcia, acho que era isso, né, Sandra? Com relação à educação infantil, deixa eu perguntar aqui, com relação à educação infantil, a gente sabe que para o fundamental é exigido, né, aí a carga horária de 160 horas de atividades não presenciais. Essa mesma regra vale também para a educação infantil ou não? Eu tenho orientado assim, envie atividade para educação infantil, bem curtinha, uma música, uma brincadeira, um escravos de Jó, um pula-pula. Quem vai fazer essa atividade com a criança são os pais, porque você orienta os pais, tá? O professor de educação infantil, ele orienta os pais, e ele manda mensagens de incentivo para as crianças, mas a orientação pedagógica é para os pais. Mesmo aquele pai analfabeto, mesmo aquela mãe que não sabe escrever direito, ela vai, se a professora já tem certo jeito de conversar com ela, ela vai saber dizer como fazer, tá? Atividades curtinhas, tá? O que eu pessoalmente estou vislumbrando? O calendário que vocês fizerem para o fundamental vai ser o da educação infantil. Independente de ter feito ou não ter feito a atividade. Tá? Por quê? Porque na LDB tem alguns artigos, 31 e alguma coisa, tem outro lá, que agora esqueci os números, mas tem os artigos, que eles dizem que em uma situação de extrema necessidade, a rede ou a escola pode utilizar de atividades remotas. Mas ensino fundamental, 1º ao 9º, ensino médio e ensino superior. Em nenhum momento a LDB diz que a educação infantil pode ter atividade remota.
tá? Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo professores de educação infantil dando espetáculos, verdadeiros shows de talento. E as crianças também. E as crianças também. Então, isso não pode morrer. Essa semana eu vi uma menininha de São João, cantou, balançou a saia, a coisinha mais linda do mundo, aí depois fez, tchau, tia Milena! Então, assim, essa criança, ela está na escola. E ela não pode perder esse vínculo. O que a gente não pode fazer com a educação infantil é deixá-los muito tempo em frente à tela. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria condena criança em frente à tela até 2 anos não é saudável. Seja quanto tempo for, não é saudável. E de 2 aos 6 anos, pouco tempo. Que é o que a gente deve fazer, tá? Quando vocês refizerem o calendário, que aí é o que a Amanda falou agora, tentar fazer uma coisa uniforme para todo mundo, né? De 1º ao 9º é 1 hora por dia, 1h30 por dia, ponto. Não precisa ser 1 a 3, outra a 1, não, porque depois a gente vai fazer um calendário, tem que ajeitar isso. E aí, volto a dizer, é importante que os coordenadores vejam como está, para ver, por exemplo, se alguém tá mais defasado, então reforçar a atividade dessa pessoa em detrimento, principalmente 6º ao 9º, né? Por exemplo, o professor de português, ele passa todo dia, ele passa 2 horas de atividade, aí o professor de história passou só 1, então, essa semana tem mais atividade de história, e só na semana que vem voltar às atividades de português, para quê? Para equilibrar, para dar uma equilibrada nos conteúdos, né? E ter muito, assim, essa preocupação de que a atividade, ela precisa ser provocativa, ela precisa ter desafios, ela precisa envolver o raciocínio lógico, ela precisa incentivar a leitura, a reflexão, tá? Aquele apego que a gente tem, porque nós todos somos filhos da escola tradicional, né? É um grande apego que a gente tem, do conteúdo, do livro de capa a capa, é uma coisa que a gente vai ter que desapegar. Isso a gente vai retomar e reorganizar na volta. Agora, são atividades de provocação, de incentivo à leitura, e muitas coisas vocês vão ver que são essenciais agora, né? Por exemplo, professor de matemática, trabalhar aquelas brincadeiras com raciocínio lógico, isso é maravilhoso. É maravilhoso, aumenta a capacidade de leitura, de compreensão, a autoestima do aluno aumenta, porque ele resolve os problemas, é muito legal. Certo? Tá ótimo. Tá certo. Mais alguma coisa? Minhas dúvidas já foram sanadas. Foram. Mais alguma coisa, Mar? Por mim, eu tô... Então, beleza. As minhas também, tô satisfeito demais. Que bom que eu pude ajudar, tá? Eu vou... O que eu disse a você? Assim, eu ia mandar... Eu não vou nem te mandar esse relatório que eu tenho, o de Francisca Márcia tá muito lindo, tá ótimo. Tá ótimo. Viu, por nos atender, muito obrigado por suas orientações. De nada. Assim, clareou a nossa mente. Bom. Coloquem no Conviva, viu? Coloca com data retroativa. Vai aparecer a data de cadastro vai ser hoje, mas aí os planos vocês colocam desde abril, tá certo? Tá bom. Isso. Pronto. Quando terminar a gravação, o sistema, ele demora, assim, uma meia hora para ir para o arquivo. Aí, daqui a mais ou menos meia hora, 1 hora, eu mando o link para vocês. Tá bom, Benício? Obrigado, Márcia. Deixa eu perguntar uma coisa. Obrigado. Benício, você está no grupo do RN Conviva?
Não. Estou no grupo de técnicos. Rende Conviva Técnicos. Não é isso? Não, Conviva não. Não? Então eu preciso colocar você. E as meninas também. Não. Aí eu vou mandar o convite. Pode tá? Eu vou mandar o convite, que aí você manda para as meninas também. Tá certo. Pode enviar. Tá bom? Por quê? Porque todos os dias eu mando os informes. Todo dia eu mando os informes e tem assim, tem tido umas lives maravilhosas. Inclusive, quinta-feira vai ter uma live à tarde, que eu vou participar com aquele neurocientista que chama-se Eduardo Chiniachik. Aí é importante vocês assistirem e é muito focada nos professores. Aí vocês divulgam para os professores também. Tá bom? Então foi um prazer falar com vocês. Tudo obrigado. De bom. Daqui a pouco eu mando o link da gravação. Beijo. Obrigada. O prazer foi nosso. Muito obrigado, Márcia. Tenha um bom dia. Tchau.